Bom dia, amigo, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que me estás a ver. É um prazer estar contigo, é um prazer partilhar a palavra de Deus contigo. É bom partilhar estas lições que nos falam sobre esta questão da morte e da ressurreição. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos também, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer o link dos nossos canais de YouTube ou Facebook, para que outras pessoas possam ter acesso. Se estás a ver-nos no YouTube, vai lá ao gosto, faz um gosto, partilha lá no sininho para que possas ver mais vezes e também aumentar o canal. A mesma coisa se estiveres a assistir-nos através do Facebook. Na lição da semana passada, nós vimos diversos personagens bíblicos e a maneira como eles olhavam para a sua vida depois da morte e a esperança que eles tinham na ressurreição. Na lição desta semana, vamos conhecer pessoas que foram ressuscitadas antes do próprio Jesus ter morrido e ressuscitado também. O texto base da nossa lição mostra-nos aquilo que é essencial para que possa haver ressurreição, tanto antes de Jesus vir ao planeta Terra, como depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Vê o que diz João no seu Evangelho, no capítulo 11, nos versos 25 e 26. Diz no 25, Jesus então declarou-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E depois no verso 26, e todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? Nos casos que vimos a semana passada, a referência à ressurreição baseava-se em expectativas pessoais quanto ao futuro, como é referido nos livros de Jó, no livro de Salmos, no profeta Isaías, no profeta Daniel. Esta semana nós iremos considerar diversas ressurreições físicas que ocorreram quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, como dissemos antes da ressurreição do próprio Jesus. É importante notar que, à exceção de Moisés, todas essas pessoas que morreram e foram ressuscitadas voltaram depois a morrer. No entanto, nenhuma delas refere qualquer experiência vivida durante o tempo em que tiveram mortas, o tempo que mediou entre a sua primeira morte e a sua ressurreição. A primeira ressurreição de um personagem do Velho Testamento é a de Moisés, e ela é referida por Lucas no momento da transfiguração de Jesus e mais à frente por Judas também. Vejamos os dois textos. Primeiro o texto de Lucas, no capítulo 9 e nos versos 29 e 30, onde ele diz: Quando estava em oração, o seu aspecto transformou-se e a sua roupa ficou de um branco muito brilhante. E depois no verso 30, nisto, dois homens puseram-se a falar com ele. Eram Moisés e Elias. O segundo texto é de Judas, no verso 9, e mostra-nos o que aconteceu no momento em que Jesus, aqui, enquanto o arcanjo Miguel, ele desce para ressuscitar Moisés. Vê como Judas descreve esse momento. Ora, nem o arcanjo Miguel ousou fazer semelhante coisa. Quando ele discutia com o diabo para saber quem ficaria com o corpo de Moisés, não quis pronunciar uma sentença ofensiva, mas disse simplesmente: que o Senhor te castigue. De acordo com a descrição de Deuteronômio, no capítulo 34, Moisés morreu no cimo do Monte Nebo, sozinho, tendo sido sepultado pelo próprio Jesus, conforme diz Ellen White, num local escondido de toda a humanidade. Algum tempo mais tarde, Jesus volta para o ressuscitar, tendo de enfrentar Satanás, que queria o corpo de Moisés para si. O aparecimento de Moisés, juntamente com Elias, no momento da transfiguração de Jesus e perante 3 dos discípulos, dá-nos a garantia da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte e a certeza de que também venceremos. No primeiro e segundo livro de Reis, vamos encontrar 2 casos que são relembrados pelo apóstolo Paulo na Galeria dos Heróis da Fé, que é o capítulo 11 de Hebreus. Vê aquilo que ele diz no verso 35. Mulheres houve também que pela fé conseguiram que os seus mortos voltassem a viver. Nós vamos falar agora de 2 dessas mulheres. A primeira delas nem israelita era. Ela vivia na cidade de Sarepta, era fenícia, e tinha sido uma grande ajuda por o profeta Elias enquanto este fugia de Acabe durante a seca que houve em Israel.
Primeiro, ela já tinha vivido o milagre da multiplicação do azeite e da farinha na sua despensa e agora é mais uma vez abençoada com a ressurreição do seu filho, conforme relatado no primeiro livro de Reis, no capítulo 17 e nos versos 20 a 22, onde diz, no verso 20, depois orou ao Senhor em voz alta: Senhor meu Deus, esta viúva acolheu-me em sua casa. Queres torná-la realmente infeliz, matando-lhe o filho? Em seguida, diz o verso 21, estendeu-se 3 vezes sobre o menino e orou de novo ao Senhor: Senhor meu Deus, suplico-te que restituas a vida a esta criança. No verso 22, o Senhor atendeu a oração de Elias, restituiu a vida à criança e esta começou a respirar. No caso da segunda mulher, ela também beneficia de 2 milagres da parte de Deus. Mas antes de falarmos dos milagres, é importante realçar o apoio que também esta mulher deu ao profeta Eliseu, ao ponto de construir um quarto para o profeta, para ele se poder alojar sempre que passava pela cidade. Mais tarde, e pela intercessão do profeta, ela que era estéril é abençoada com um filho. A segunda bênção vem anos mais tarde, quando acontece a ressurreição do menino, conforme relatado no segundo livro de Reis, no capítulo 4 e nos versos 32 a 35. Diz, quando Eliseu lá chegou, o menino estava morto em cima da sua cama. Entrou, fechou a porta, ficando no quarto só com o menino e orou ao Senhor. Depois subiu para a cama e estendeu-se por cima do menino, colocando a boca, os olhos e as mãos sobre a boca, os olhos e as mãos do menino, cujo corpo começou a aquecer. Eliseu levantou-se e pôs-se a passear no quarto de um lado para o outro. Depois voltou a estender-se sobre o menino, que espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Conforme diz o texto de Paulo em Hebreus, estas 2 mulheres de origem diferentes tinham a mesma fé salvadora. E foi essa fé que esteve na base da ressurreição dos seus filhos. Mas vamos passar agora ao Novo Testamento e vamos encontrar Jesus efetuando outras 2 ressurreições, ambas de crianças. Ao contrário das duas anteriores que vimos, a primeira destas ressurreições é feita sem que tenha havido pedido por parte de algum familiar dessa criança. Vê como Lucas descreve este milagre no capítulo 7 e nos versos 12 até 15. Diz, quando estava à porta da cidade, a cidade de Naim, viu que passava um funeral. O morto era o filho único de uma viúva. Ia muita gente com ela no funeral. Ao ver a viúva, o Senhor teve pena dela e disse-lhe, não chores. E aproximou-se, tocou no caixão. Os homens que o levavam pararam. Jesus disse então, rapaz, sou eu quem te diz, levanta-te. E no verso 15, nisto o rapaz sentou-se e pôs-se a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. A mãe deste jovem, uma viúva, que necessitava do amparo do seu filho, foi ajudada por Jesus sem sequer o ter pedido. Isto mostra-nos que muitas são as vezes em que somos ajudados por Deus sem mesmo o pedirmos. Isto também deve alertar-nos para a nossa postura perante as necessidades daqueles que estão ao nosso redor, ajudando, mesmo sem que isso seja requerido de cada um de nós. Como vimos nestes milagres, eles aconteceram com pessoas das mais variadas condições sociais, estrangeiros, ricos, pobres e viúvas. A situação seguinte envolve um membro do clero judaico, Jairo, um dirigente da sinagoga, provavelmente da cidade de Cafarnaum, que manda chamar Jesus para que lhe cure a filha, que entretanto, quando está neste processo de chamar, ela morre. Antes de efetuar o milagre da ressurreição daquela menina, Jesus tem uma afirmação que nós devemos reter, que vamos destacar aqui, quanto ao estado daqueles que morrem. Vê o que diz Marcos no capítulo 5 e no verso 39. Jesus entrou e dirigiu-se aos que ali estavam em grande agitação. Que agitação e que gritaria é esta, disse Jesus. A menina não está morta, ela está a dormir. Qualquer uma das versões deste milagre, quer em Mateus, Marcos, Lucas ou João, tem a mesma afirmação da parte de Jesus, referindo-se à morte como um sono. Por isso mesmo ela deve ser importante. Esta expressão pode ser importante para que compreendamos o que se passa durante o sono da morte.
se olharmos para nós próprios, naquelas noites em que não temos sonhos, o momento em que adormecemos e aquele em que acordamos, passa no ápice. O mesmo acontece com a pessoa que morre em Cristo, que morre aceitando Jesus como Salvador, e quando da volta de Jesus ela é ressuscitada. É como se fosse um instante. O último caso que veremos é o da ressurreição de Lázaro, um amigo íntimo de Jesus. Ressurreição essa que tem algumas particularidades. A primeira das particularidades é que Jesus se atrasa propositadamente em chegar junto de Lázaro, podendo curá-lo, evitando assim que ele morresse. Vê o que diz João no capítulo 11, no verso 6. Mesmo assim, quando recebeu a notícia da doença de Lázaro, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. A segunda particularidade é que a ressurreição ocorre vários dias depois de Lázaro estar morto, conforme diz o verso 17. Ao chegar a Betânia, Jesus teve conhecimento que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. E a terceira particularidade mostra que Jesus fez tudo isto para que como ele mesmo disse, pudesse mostrar a glória e o poder do seu Pai. E isto é realçado nos versos 4 e 40 do capítulo 11 de João, onde diz no capítulo 4, quando Jesus recebeu o recado, respondeu: esta doença não é de morte, mas sim para mostrar a glória de Deus, pois ela vai manifestar Deus através do seu Filho. E no verso 40, não te disse há pouco, lembrou-lhe Jesus, que se acreditasse havias de ver a glória de Deus? Tal como dissemos no início, qualquer uma destas histórias verídicas de ressurreição é uma garantia para nós de que um dia, caso morramos, seremos também ressuscitados pelo Senhor. Não para voltar a morrer, como todos eles, à exceção de Moisés, mas para vivermos eternamente ao lado de Deus. Da mesma maneira que a fé daquelas mães e irmãs foi importante para que as ressurreições acontecessem, a nossa fé e o nosso viver de acordo com a vontade de Deus serão importantes para a nossa ressurreição quando da volta de Jesus. Eu quero terminar com a mesma pergunta que Jesus fez a Marta no verso 26 do capítulo 11 de João. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. E a pergunta é, crês tu nisto? Eu espero bem que sim. E eu partilho estas lições contigo para que tu possas, se não acreditas ainda, vir a acreditar que todos nós um dia podemos ressuscitar perante a intervenção do nosso Jesus. Para isso nós temos que fazer a sua vontade. Temos que olhar para a palavra de Deus, temos que ver os seus ensinos, obedecer-lhe e de certeza absoluta que ao fazer isso nós seremos, caso venhamos a morrer, seremos também ressuscitados, senão, conforme diz Paulo, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e ascenderemos juntamente com aqueles que morreram e ressuscitaram ao encontro do Senhor nos ares. Querido Deus, é bom nós sabermos aquilo que tu tens reservado para cada um de nós. Por isso te peço, querido Deus, que abençoes este amigo, esta amiga, que ele possa ter esta mesma confiança que aquelas mães tiveram quando foram ter com os profetas, que aquele pai que manda chamar Jesus para curar e depois ressuscitar a sua filha, e aquelas irmãs, que nós possamos ter essa mesma confiança de que um dia tu nos vais ressuscitar. Abençoa-nos, ajuda-nos, te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo e a semana que vem nós vamos falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. O título da lição é Ele morreu por nós. Partilha com os teus amigos mais uma vez, faz gosto nos nossos canais para que mais pessoas possam conhecer estas verdades que vêm da parte do Senhor. Não são minhas, vêm de Deus. E como tu podes reparar, nós utilizamos muitos e muitos textos bíblicos para mostrar que tudo isto está na palavra de Deus. Um abraço e até para a semana.